O que me traz à tribuna no dia de hoje diz respeito exatamente ao assunto que trouxe aqui o líder do PMDB, o senador Renan Calheiros. Ele que participou, acabou de vir de uma importante solenidade no Palácio do Planalto, solenidade essa que não pude participar porque em viagem que estava de retorno a Brasília, visto que tivemos um importante trabalho daqui do Senado hoje na cidade do Rio de Janeiro. Mas dizer que acompanhei ontem, no dia de ontem, com muita alegria, o pronunciamento da nossa presidenta, da presidenta Dilma Rousseff, transmitido por cadeia de rádio e televisão. E no seu pronunciamento, no dia de ontem, dia 13 de maio, Dia das Mães, senhor presidente, aliás, eu aqui quero homenagear todas as mães brasileiras e assim faço homenageando minha querida mãe, Nadir, com quem não pude passar ontem o Dia das Mães, mas homenageio todas as mães brasileiras através e na pessoa da minha mãe querida. Mas, senhor presidente, a presidenta Dilma, que é mãe duas vezes, porque é mãe e avó, não podia ter feito uma homenagem maior às mulheres desse país, às mães desse país, do que ter anunciado no dia de ontem um programa lançado no dia de hoje, cuja solenidade parece-me que foi concluída há poucos minutos e realizada no Palácio do Planalto. Eu aqui me refiro também ao programa Brasil Carinhoso. E digo que não poderia ter outra homenagem, não poderia ter uma homenagem maior e melhor às mães do que essa que fez a presidenta Dilma. E sem erro de errar, senhor presidente, e aí sem fazer crítica a quem quer que seja, eu tenho certeza absoluta, senador Simon, certeza absoluta, convicção plena, que grande parte desse programa anunciado no dia de hoje, Brasil Carinhoso, decorre do fato dela, a nossa presidente, ser uma mulher. Não quero dizer que essas ações possivelmente não viessem, mas não da forma como vieram. Não chegariam da forma como chegou. Não estaria ela utilizando o Dia das Mães para poder fazer o lançamento desse programa tão importante. E durante a intervenção na noite de ontem, em cadeia, a sua participação no programa, no dia de hoje, programa de rádio Café com a Presidenta, e certamente deve ter repetido isso durante a solenidade, disse o seguinte à nossa presidenta, abre aspas, o meu governo quer mudar o futuro do Brasil. Para isso, nós temos que olhar com atenção as nossas crianças. Os cuidados com a educação e a saúde das nossas crianças são importantíssimos, porque acabam com a desigualdade entre pobres e ricos, na raiz do problema. Oferecem as mesmas oportunidades de crescimento para todas. Ou seja, todas essas medidas que foram anunciadas, que devem envolver em torno de 2 milhões de famílias brasileiras, ou seja, envolverá necessariamente todas as famílias que vivem na mais extrema pobreza, que recebem o Bolsa Família e que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos de idade. A essas crianças, a essas famílias que têm pelo menos uma criança de 0 a 6 anos de idade, ela ampliará o valor do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, como foi dito aqui, eu repito, no valor de R$ 70 por cada integrante da família. Eu repito, para todas as famílias que vivem em situação de pobreza absoluta, que já estejam incluídas no programa Bolsa Família e que tenham em seu seio uma criança com idade entre 0 e 6 anos, todas essas famílias, por pessoa, receberão um adicional de R$ 70. Anunciou também, efetivou aquilo que já foi anunciado, já havia
sido anunciado quando ela tomou posse, senhor presidente, e quando elaborado o PPA, a LDO e a própria lei orçamentária. No ato de hoje, ela anunciou a construção e o repasse imediato para a construção de 1.500 creches em vários municípios do Brasil. E a meta é até o ano de 2014, ou seja, daqui a 2 anos, 2012, 2013 e 2014, nos 3 anos subsequentes, é chegar à construção de 6.000 novas creches em todo o Brasil. Presidente Pedro Simão, olhe a importância, veja Vossa Excelência, a importância dessas ações anunciadas pela presidenta. A Constituição brasileira diz que a educação é dever do Estado. Nós, através de nossa mobilização, mulheres, homens, parlamento, conseguimos incluir na LDB a educação a partir da idade 0. A educação hoje no Brasil é compreendida desde a idade 0, ou seja, incluímos a creche na educação formal, direito de todo o povo brasileiro e dever do Estado. Isso está concluído. Bacana, importante, uma lei avançada, mas que por si só não diz nada além de uma bela frase, uma frase muito mais do que democrática, uma frase justa, mas não vai além disso, sem que as ações sejam efetivadas na prática. E o que ela fez hoje foi exatamente isso, dar início a essa prática, porque nós não podemos mais aceitar viver num país onde o direito à creche é das famílias mais abastadas, das famílias cuja renda mensal tem condições de pagar uma creche privada, porque aquelas que efetivamente precisam, as famílias das operárias, dos operários, das donas de casa, das trabalhadoras domésticas, essas não tinham recursos para pagar creche. E não haviam creches, como efetivamente não há, na maioria dos municípios brasileiros, creches públicas. E a legislação ampara somente aqueles que têm emprego no mercado formal de trabalho. Uma empresa que tem acima de 30 operários é obrigada a garantir a creche, mas a lei também, nesse aspecto, não é cumprida. Então, é muito importante, porque não é só uma intenção de governo, é uma decisão de governo que iniciará a ser efetivada a partir de agora. E eu ainda estou mais feliz. Tenho certeza que entre toda a população brasileira, de todas as cidades, de todos os estados, certamente nós do Amazonas, especialmente de Manaus, estamos muito felizes. Porque para Manaus foi assinado um convênio para a construção de 55 creches na cidade, senador Pedro Simão. 55 creches agora, não é para 2014, não, é para agora. Serão construídos numa cidade de quase 2 milhões de habitantes, 55 creches. O governo federal repassará em torno de R$1,5 milhão para cada obra, para cada uma das creches, e a Prefeitura de Manaus se comprometeu a, em contrapartida, também investir um valor de R$500 mil em cada uma dessas unidades municipais. Mas não paramos aí, como diz a própria presidenta. Haviam outras 2 novidades a serem anunciadas e ela anunciou efetivamente. A primeira delas é que também a União repassará imediatamente recursos do governo federal para custear cada uma das novas vagas abertas nas creches. Isso é importante, porque assim como na saúde, a educação também não carece somente de estrutura física, precisa ter condições para manter essas estruturas físicas em pleno funcionamento. E, além de que, deverá haver estímulo, e aí certamente em convênio com as prefeituras, estímulos para que todas as famílias que participam do programa Bolsa Família inscrevam, matriculem os seus filhos, as suas filhas, as suas crianças nessas novas creches. Então, é algo fundamental. Presidenta, senhor presidente Pedro Simão, senador Pedro Simão, anunciou também questões relativas ao atendimento à saúde da criança, senadora Lídice. E nesse anúncio, informou que estará sendo disponibilizado no momento de vacinação e nas unidades permanentemente vitamina A e complemento de ferro. E nós que somos mães sabemos
como a complementação alimentar é importante. Aliás, desde o primeiro momento, desde o ano passado, quando o ministro Padilha fez uma reunião com a bancada feminina, é que nós colocamos essa questão da necessidade da complementação alimentar e da distribuição de vacinas, de vitaminas para as crianças brasileiras. E que maravilha! Esse anúncio foi feito no dia de hoje. Eu vou conceder a parte, só quero concluir essa partezinha que fala na saúde para que a senhora desenvolva também. Eu lembro bem, a senhora deve lembrar, senadora, fizemos uma reunião num restaurante, toda a bancada feminina, senadoras, deputadas, ministro Padilha. E lá muitas de nós levantou essa necessidade, que era muito importante, a assistência integral à criança, mas a complementação alimentar, através de vacinas, através de componentes nutritivos, era fundamental e isso não era disponibilizado ainda gratuitamente às famílias, às mães e, portanto, às crianças. Também anunciou que no programa Farmácia Popular, ou Aqui Tem Farmácia Popular, que é um convênio entre o governo federal e várias unidades privadas, farmácias e drogarias privadas, também será distribuído gratuitamente, será disponibilizado medicamentos para a vacina, visto que essa é a segunda causa maior de doenças das nossas crianças. Senadora Lídice, conceda a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa Graziottini, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento que faz. Realmente, Vossa Excelência traz à tona justamente muitas das nossas lutas na bancada feminina e, fazendo isso, homenageando esse programa que a presidente lançou hoje, o programa Brasil Carinhoso, que expressa, por outro lado, a diferença de uma mulher à frente do governo. Muitos presidentes da República trataram de políticas públicas importantes, inclusive o último presidente, o presidente Lula. Mas nenhum colocou na sua plataforma como uma questão prioritária e urgente da nação creche para crianças de 0 a 6 anos. A presidente Dilma Rousseff não só colocou, como iniciou um programa, nós aprovamos aqui medidas provisórias, estimulando a construção de creches. Agora, no Dia das Mães, a presidente da República, um dia depois, lança esse programa voltado para dar atenção à saúde, para dar atenção especial às crianças em nosso país. Tanto colocar na ordem do dia, na pauta da agenda política nacional, questões antes tidas, entre aspas, das mulheres, é extremamente significativo, simbólico de uma mudança de cultura, de uma mudança civilizatória, naquilo que a vida inteira nós carregamos nas costas como questões femininas que não passam de responsabilidade do conjunto da sociedade para com uma parcela da população vulnerável de crianças e uma parcela da população de mulheres, no caso, eventualmente, a maioria da população deste país. Portanto, eu quero saudar a presidente Dilma e saudar Vossa Excelência, nós que estivemos hoje juntas no Rio de Janeiro, na oitiva da CPI do tráfico de pessoas. Vossa Excelência como presidente e eu como relatora desta CPI. E, ao mesmo tempo, pedir licença a Vossa Excelência também, ao presidente, para aproveitar a oportunidade à parte, para justificar a ausência da bancada do PSB, hoje aqui, na audiência, na sessão anterior, da sessão especial de comemoração, de celebração dos 46 anos do PMDB. Esse partido que deu uma contribuição à história política do Brasil, na resistência à ditadura militar, e portanto, uma homenagem e uma honra para Vossa Excelência, nesse momento, ter essa sessão presidida pelo senador Pedro Simon, que é a história viva do MDB, do PMDB, a sua vida política, sintetiza essa história de resistência do MDB, que foi o MDB da resistência democrática desse país, o PMDB da construção democrática desse país, e eu quero
homenagear a todos os membros desse partido na passagem do seu aniversário. Eu que, como Vossa Excelência, começamos a nossa vida política no PMDB, já que, à época, a nossa legenda partidária, no caso a minha na época e a de Vossa Excelência hoje, era uma legenda clandestina, e nós integramos o PMDB, e só em 1985, quando da legalidade dos partidos clandestinos, é que nós viemos a assumir a legenda do PCdoB. Portanto, eu quero parabenizar o PMDB, e, infelizmente, a nossa bancada de apenas 4 senadores hoje não teve condições de estar presente nesta sessão para dar o nosso abraço e as nossas homenagens a esse partido que tanto fez pela história democrática do nosso país. Muito obrigada. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora, e quero dizer que incorporo na íntegra ao meu pronunciamento. Primeiro, em relação ao anúncio feito hoje pela nossa presidenta, aliás, desde ontem, em cadeia nacional, do programa Brasil Carinhoso. E já havia destacado exatamente o que Vossa Excelência destacou. A sensibilidade de uma mulher presidenta, o que significa isso, não para as mulheres, ou só para as famílias, mas para o Brasil. Porque quando trata da criança, trata do futuro do Brasil, de igualar oportunidades que muitas vezes não conseguimos alcançar. Quantos talentos, quantas crianças que, por falta de uma alimentação correta, uma mínima alimentação correta na sua primeira infância, deixa de prosperar, deixa de florescer por conta disso. Então, ela tem toda a razão quando diz: estamos trabalhando o futuro do Brasil, a igualdade do futuro do Brasil. E todos nós, todos, dos mais pobres aos mais ricos, poderemos um dia vislumbrar viver numa sociedade melhor, graças a atitudes como essa. E a segunda parte, o segundo momento do seu à parte, não só incorporo, senadora Lídice, mas faço aqui também as minhas homenagens, como o seu partido, o meu partido, que não tem 4, mas só 2 senadores. O senador Inácio Arruda é o nosso líder. Não pudemos hoje estar presentes na sessão de homenagem ao PMDB, que, aliás, muitos dos senadores do PMDB compareceram à sessão de homenagem ao aniversário do nosso partido, o PCdoB. Mas, por conta de uma série do PCdoB, inclusive, boa parte da bancada esteve conosco, inclusive o senador Romero Jucá, entre tantos outros, o líder fez parte da mesa. E nós não pudemos estar presentes. Eu, pela razão que a senadora Lídice colocou, estávamos a trabalho na cidade do Rio de Janeiro, e o senador Inácio Arruda também por problemas. Mas dizer que o PMDB é muito mais do que um partido querido, é um partido irmão. Eu nunca cheguei a me filiar no PMDB, senador Pedro Simão. Nunca, porque não tinha idade ainda de filiação partidária. Mas todos, quando iniciei minha militância ainda no movimento estudantil, os nossos companheiros que tinham idade, condições de filiação, eram filiados ao PMDB. E eu me lembro exatamente como se fosse ontem, a minha primeira campanha, a campanha primeira, que eu participei não na condição de candidata, mas era como se fosse, porque tenho certeza que trabalhei muito mais uma estudante do que muitos dos candidatos que concorreram. Foi em 1982, quando pela primeira vez, depois de um longo regime de ditadura militar, esse país elegeu os seus governadores. E, à época, nós apoiávamos o candidato ao governo do PMDB, que é o ex-senador Gilberto Mestrinho. Foi para quem nós fizemos campanha, e muita campanha, no estado do Amazonas. Eu mais na cidade de Manaus, porque não tinha condições de me deslocar ao interior. E nunca me esqueço quando da ida do nosso presidente à época, João Amazonas, a Manaus, ao Amazonas, ainda dizendo que nós estávamos fazendo pouca campanha, que precisávamos fazer mais campanha. Aí pronto, aí que nós deixávamos de assistir às aulas para fazer a campanha, aquela época do PMDB, senador Jucá, ao governo do estado do Amazonas. Então, foi um partido que não só cumpriu um importante papel na resistência e, sobretudo, no processo de redemocratização, mas que tem sido importante até hoje. Então, quero homenagear a todos os senhores senadores Ferraço, que aqui estão, Jucá, senador Pedro Simão, e o presidente dessa casa,
que é do PMDB, senador José Sarney, pela passagem da data, e que continue a não só sobreviver, mas a desempenhando funções importantes e ajudando a mudar o nosso país, que tanto precisa de mudanças para abrigar de forma carinhosa, como diz a nossa presidenta Dilma, toda a nossa população e principalmente as crianças, os bebês de hoje, as crianças de hoje, que são o futuro do dia de amanhã. Muito obrigada, senadora.